Boa noite, igreja. Amém. A paz. Vamos abrir nossas Bíblias em Filipenses 4. Glória a Jesus. Filipenses 4. A gente vai lá para o versículo 6. Quer ver? Filipenses 4, versículo 6. Não andeis ansiosos de coisa alguma. Em tudo, porém, sejam conhecidas diante de Deus as vossas petições, pela oração e pela súplica, com ações de graça. E a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará o vosso coração e a vossa mente em Cristo Jesus. Estou com uma versão um pouco diferente hoje, mas podemos sentar. Glória. Aleluia. O Nilson, mais uma vez, pastor Nilson, me pega de surpresa. Mas assim, diante de tudo que a gente está conversando, a gente está fazendo lá o devocional, tem algumas pessoas aqui que estão fazendo, de provérbios. A prima da Karine, ela veio. Essa brincadeira da prima da Karine, por quê? Ontem teve culto lá na igreja, e aí o pastor Pedrão apresentou ela como a prima do Beze. Aí a mãe dela ligou e falou: agora tu é prima do Beze, não é prima da Karine. Ele é prima da Karine. E a Karine lá é a esposa do Beze. Então a Karine chamou o Pedrão e falou: pô, eu não tenho identidade. Eu sou Karine, mãe da Camila, esposa do Beze, e é a minha prima que está vindo na igreja. Aí quando chegou aqui, o Nilson: você trouxe a tua prima, Beze? Não, é a prima da Karine. Então a prima da Karine. E aí ela falou o testemunho dela no carro, foi impactante, a gente gravou o testemunho. Depois a gente foi para um treinamento do staff da igreja, a gente sempre faz um treinamento. E aí o que veio foi mudanças, né? E a gente falou lá de mudanças na igreja. Mas na verdade, se aplica. Eu falei assim, pô, a pessoa que veio dar o treinamento, ela fala de mudança e ela fala de uma forma técnica. Mas eu aprendi o seguinte: seja o que for, se alguém fala alguma coisa e não encontra correlação na palavra, não tem, para mim, não edifica, não tem significado. Pode ser o melhor coach do mundo, pode ser o melhor treinador do mundo, pode ser o melhor filósofo do mundo. Se não encontra ressonância aqui, eu falei, pô, eu vou pegar esses 6 ciclos e vou olhar a palavra. Pesquisei e encontrou e fez sentido. Geralmente quando a gente vai trabalhar com a mudança, eu estou encarando aqui mudança de um modo geral. Quando a Fernanda soube que estava com diagnóstico de câncer. Quando de repente Simone e Rogério tomaram a decisão de mudar de igreja, de mudar de emprego, de repente ser surpreendido com uma separação, uma nova escola. Geralmente quando a gente enfrenta a mudança, e por isso que eu fiz questão de abrir com Filipenses, a palavra é clara: não andeis ansiosos por nada. A gente dobra o joelho, a gente ora, e a gente tem a certeza que a Fernanda falou aqui, que o irmão falou aqui, que o Rogério falou aqui, que a gente vem repetindo isso sempre. Mas na hora que a gente fizer esse ciclo, eu tenho certeza, porque quando eu fiz, eu me vi em algumas circunstâncias trabalhando com algumas fases. Primeira fase: alguém noticiou a mudança. Não era uma mudança que você queria, não era uma mudança para a qual você fez força, você não colaborou para ela, você não pediu. Que quando é uma coisa que você quer, Nilson, acho que a gente devia fazer aqui o ministério do tamborim. Pô, Beze, legal, vamos fazer. Nilson, eu queria fazer, Beze, essa ideia. Opa! Quando a mudança vai contra os nossos interesses, vai contra os nossos desejos, ou atinge o nosso coração, a primeira fase é a noção de perda. Estou perdendo alguma coisa. A gente começa a ficar com medo, a gente começa a ter mais cautela, e a gente começa, e esse é o medo, ou o problema, a gente fica paralisado. Porque na mudança da circunstância que a gente não esperava, a gente sente medo. Opa! Servo fiel
vai para lá. Servo fiel, multiplicou, vai para lá. E você? Ele vira e fala, tive medo. O medo te paralisa. Então, diante de uma circunstância nova, a primeira reação, se não é algo que você desejava, que você esperava, é uma mudança que vai te paralisar. Não andeis ansiosos por nada. Ao invés de a gente parar, orar, pedir a força que vem do alto, a sabedoria que vem do alto, pedir o discernimento, pedir na certeza de que Deus caminha com a gente quer resolver com a força do nosso braço. E aí a gente passa para o segundo estágio. No segundo estágio, a gente sai da perda, do medo, e a gente começa a ficar na dúvida. Opa! Provérbios 6. 6 coisas o Senhor odeia, e a 7ª ele abomina. A gente começa a ficar com ressentimento, a gente começa a ficar meio cético, a gente começa a ficar resistente, mas a gente não fica sozinho. A gente vai para o irmão do lado, bom, será que essa ideia vai dar certo mesmo? Não, o pastor fala que ouviu de Deus. Será que ouve mesmo? Aí outro, mas a gente não tem que respeitar as autoridades investidas? Se ele está dizendo que dobrou o joelho, que de madrugada ele teve essa visão e que isso é o que Deus deseja para o corpo e para a igreja, ele está ficando, sei lá, hein? Não vejo muita... Aí, da dúvida, a gente vai para o terceiro estágio, que é o de desconforto. A gente já está no pecado. A gente já começou um movimento dentro do corpo de Cristo, como um câncer que vai se alojando e começa a fazer o quê? Contaminar o corpo. Aí o meu descontentamento gera. Eu fico ansioso, eu fico confuso e eu fico improdutivo. E aí a gente chega numa zona de perigo e a gente volta. Não andeis ansiosos por nada. Eu esqueci Deus. Eu já estou na murmuração. Eu já estou batendo na rocha para tirar água. Eu já não entendo que onde meu pé pisa é solo santo. Eu já não entendo que eu sou amigo de Cristo, mas mais que eu sou filho de Deus. Eu sou mordomo do Senhor. Aleluia. Eu esqueço os meus atributos. E eu estou ali, será que vai valer a pena? Eu começo a me queixar. Senhor, comigo? Mas ao contrário de Ezequias, que tinha moral para falar, Senhor, por que comigo? E ganhou mais 15 anos, eu não vejo o trapo imundo que eu sou e como eu vacilo com Deus. Como eu não trato Ele não com temor, mas com a reverência que Ele merece. Como eu não tenho medo de magoar esse Deus. E na hora eu fico mais rancoroso. Nessa zona de perigo, eu tenho 2 caminhos. Ou eu volto, aumento o meu medo, aumento a minha angústia, fico paralisado, contamino os outros. E aí eu começo a ter uma sequência que geralmente é assim, ó, em qualquer lugar, na tua empresa e dentro da igreja. 16% das pessoas que estão na igreja estão fechadas com o pastor. Atos 2,42. Divide o pão, compartilha o pão, traz mais gente. Esses 16% estão ali. 34%, a gente fala dos 4 baldes, estão ali no mais ou menos cristão. Não acreditam muito, mas estão ali. 34%, esses estão quase desistindo. E 16% já desistiram. Quem está no primeiro balde, e o erro do pastor, qual é? E o nosso erro na vida? É a gente tentar resgatar quem já saiu. Ao invés da gente focar nos 16 que estão com a gente quer pegar aquele que desistiu. Porque a gente acha que aquele que desistiu é a ovelha perdida. Não é. Aquele que desistiu é pela aos porcos. Aquele que desistiu é bater a poeira do pé, não deixar nada e vai embora. Ele vai ter a sorte dele porque a gente não faz milagre. Quem faz milagre é Deus.
Quem resgata é o Espírito Santo. O que eu tenho é muito precioso para você. Desculpa, tu já desistiu, eu não posso fazer nada, porque se eu for atrás de você para te convencer do que tu está falando para os outros que eu estou errado, eu perco esses 16 que estão comigo. Então eu foco nos 16 que estão comigo. É estudo, é joelho, é monte, é propósito. Porque esses 16 vão fazer o quê? Vão pegar os 34 que estão sem saber como é que está tão balanceado. Aí esses 34 que estão ali, ó, estão, mas não estão muito, agora vem. Opa, já estou com 50. E agora aqueles outros 34 que estavam indecisos se vai com quem já desistiu ou se está com esses 50, vira e fala, não, olha como é que está crescendo, olha como é que o mover do Espírito está agindo, a gente está junto. E aí a gente muda e sai da zona de perigo e a gente vai para o estágio 4, onde eu fiz uma descoberta. Isso serve para a gente na nossa vida particular. A Fernanda fez uma descoberta. Ela fez a descoberta quando ela estava no deserto, estava lá, e ela viu que Deus era com ela. A mesma descoberta que José fez. A mesma descoberta que Noé fez. A mesma descoberta comigo quando depois de 10 anos na igreja, me achando cara, eu fui ler a parábola da figueira brava. E num primeiro momento andando, ouvindo a parábola, eu sou o cara da vinha. O Senhor diz para o jardineiro, o dono da vinha, pega essa figueira que está se beneficiando da vinha, que está plantada no melhor solo, no melhor clima, e não precisava. Ela é figueira, ela poderia dar filho em qualquer lugar. Pega ela, corta e joga no fogo. Aí o viticultor, o jardineiro, vira para o dono da vinha e fala, calma aí, deixa eu tentar estercar. Não, tem 4 anos que eu venho aqui, ela não dá fruto. Não, calma, me dá um prazo de 1 ano. Aí eu, pedalando, eu estou na igreja, fiz o pense com o Pedrão, estou respondendo as mensagens, olha que legal, mas não dou meu dízimo. Não, estou lá 2 vezes quando eu quero. Ah, não sei o que e tal. Não é para mim, dízimo não é para mim, é para outra raça, não sei o que e tal. Ah, deu oferta no seu coração, às vezes eu dou no meu coração, tá mais ou menos. Aí tá, não, hoje eu não vou ao culto não, tem um seriado maneiro, mas eu estou lá. Aí eu paro e falo, para não, eu sou figueira brava. Eu tenho que estudar melhor isso. Caramba, bate quase com o tempo que eu tenho de igreja. Porque em Levítico diz que os 4 primeiros anos, os 3 primeiros é para o chão, e no 4 as premissas para o Senhor. Se ele está indo a 3, ele está há 7 anos tentando ter fruto. Eita, eu sou a figueira brava. Mas que bom, porque o dono da vinha, que é Deus, falou para Jesus Cristo, que é o viticultor, e Jesus, meu advogado, com misericórdia, intercedeu por mim e falou, vamos adubar o Bézio. E aduba como? Jeremias 18. Quebra ele, amassa ele, mostra para ele que ele não persevera para ganhar a salvação. Ele já é salvo porque depositou a fé em mim. Mas exatamente porque ele é salvo, ele persevera. Não vai ter dinheiro para comprar um Bob Esponja. Vai perder as aulas, vai perder o trabalho, vai ficar na minha dependência, vai ficar como um maluco sem entender o que eu estou fazendo com ele. Ele vai ter que aprender libertação, porque agora ele vai coordenar o social e vai encontrar um pessoal que vem atrás de luz. Ele vai ter que ficar quebrado, ser restaurado e moldado. E aí, ao invés de eu olhar essa mudança e voltar e reclamar, caramba, eu descobri a segunda cruz. Eu sou salvo e agora eu me rendo. E quando eu me rendo, eu sou criativo, eu sou energizado, eu me antecipo e eu vou para o próximo estágio. Eu saio da descoberta e eu entro no entendimento. Caramba, eu viro um evangelista. Caramba, o título de pastor vem das ruas. Nem teologia eu fiz depois.
Mas na rua, pastor, pastor, aí eu descubro que o pastor é quem cuida. E aí eu descubro, segundo Pedro, minha responsabilidade é absurda, porque eu vou ter que prestar conta do que eu estou falando. Me vejo pregando e botando Daniel na fornalha junto com Sadraque, Misaque e Abednego. Caramba, errei. E Deus fala, calma. Primeiro pastor Nilson, isso é maravilhoso, o pessoal gostou muito, mas Sadraque, Misaque e Abednego, o quarto homem na fornalha não é Daniel não, foi pouco confundir com Daniel 3. Mas aí a gente estuda e vai. E ele falou uma coisa que é maravilhosa. Quando você vem com o notebook, e eu te aviso 15 dias antes, é maravilhosa a aula que tu dá. Quando eu te pego de surpresa aqui, e tu não consegue preparar nada, e o Espírito te usa, é maravilhoso. Eu acredito nisso. Mas volta e meia eu estudo 5, 6 coisas diferentes, porque eu sei que vai chegar aqui e ele vai falar. Isso foi um objeto. Então assim, eu agora tenho esse entendimento, eu fico mais confiante, mais pragmático, porque eu quero planejar e eu fico produtivo. Mas eu fico produtivo primeiro para mim, porque a gente sabe que Deus capacita, só que a gente tem que ser um instrumento, tem que estar se afiando a todo momento. Por isso que a palavra diz, medita nesse livro, dia e noite. Está aqui, é a regra. E aí você medita nisso e você vai para o último estágio, a integração. Quando eu sou satisfeito, focado e generoso. No ciclo de mudança na vida, sempre vai ter um medo, um receio, vai ter a murmuração. Foi assim. E aí você pega um homem como Davi, que foi vacilão também, como todo homem é, não foi mérito dele, mas tinha um coração esquadrinhado. E você vê ele falando na parte do conforto, perseguição, Salmo 56, ele diz, em me vindo o temor, hei de confiar em ti, em Deus, cuja palavra eu exalto, neste Deus ponho a minha confiança e nada temerei. Que pode me fazer um mortal? E a gente só tem que dizer, Senhor, a tua palavra foi aberta. O que a gente deseja é que ela corte em mim primeiro. Aleluia. E que ela corte nos ouvidos daqueles que estão aqui, que corte da maneira que deve cortar em cada um. Cada um sabe o estágio onde está na sua caminhada. Cada um sabe em que acredita. Mas uma coisa é inegável, a gente estava conversando isso. É inegável que, de todos os caminhos, e eu fiz alguns, de todos, vou falar alguns, sem criticar, maçonaria, Rosa Cruz, Candomblé, Umbanda, Fraternidade Branca, Espiritismo, Xamã. Eu falo para todo mundo o seguinte, a gente não julga, mas a gente dá testemunho. Todo mundo tem medo. E é inerente ao ser humano querer buscar algo superior para se agarrar e poder caminhar. O nosso processo de caminhada é o religar. A religião. A gente quer se religar com o nosso Criador. E cada um vê esse Criador de uma forma. E está tudo bem. Mas a pergunta que eu faço é, quando você se religou ao XYZ, você encontrou essa paz que excede toda a compreensão? Você foi lá, fez uma tatuagem de poder xamânica, depois de um desafio xamânico, e agora você, o teu ego está inflado, você tem uma águia, você tem um urso, uma pantera. Beleza. 15 dias depois, 20 dias depois, você sente vontade de voltar, ou isso te bastou e você está pleno? Agora você entrou numa sala, tomou um passe, saiu de lá bombando e energizado. 3 dias depois você sente que tem um obsessor atrás de você e você precisa novamente tomar um banho de descarrego, fazer um trabalho. O que eu questiono é, e aí na reflexão, sem crítica, se o caminho que você escolheu é maravilhoso e teu coração está nele, que bom. Deus está te usando. Deus, que eu acredito, está te usando nesse caminho. Mas se o caminho que você escolheu envolve um medo e um caminhar
que te impede de chegar nessa plenitude, porque tu está sempre voltando na dependência de algo que está externo a você, porque você não se considera templo e precisa de um médium, precisa de um índio, precisa de uma cruz. Se você não está pleno, desculpa. A gente está vindo aqui primeiro para reforçar aquilo que a gente acredita, que é a plenitude e a suficiência daquele que é o caminho, a verdade e a vida. E a gente fica sedento para te falar isso, por quê? Porque a gente é grande comissão. A gente foi comissionado para dizer para você, cuidado, ele vai chegar como um ladrão, sem avisar. E quando chegar, a pergunta que você vai ter que fazer para você é: eu fui e sou digno de ir para o braço do Pai no céu? Aleluia. É muito rápido e a gente não sabe quando vai ser. Mas é maravilhoso, através dos testemunhos, a gente vê os milagres que ele ainda faz. O medo não pode ser, o medo é normal que haja um ciclo em que você, num primeiro momento, fique paralisado. Mas nessa paralisia tem que ter um chega. O choro dura uma noite. E eu vou levantar, por quê? Porque a tua mão, a tua destra me sustenta. Eu vou avançar, por quê? Porque eu sou teu filho, porque eu sou teu amigo, porque eu sou teu servo. Se você não acredita e se você está preocupado em como é que eu vou pagar minha conta, como é que eu vou comer, está certo. Tem que estar. Mas o erro está nisso te paralisar. Senhor, me capacita, faz a bênção chegar. Eu cheguei agora no meu impossível. Mas nada para você é impossível. Eu vou continuar perseverando. O meu emprego, Senhor, foi uma bênção. A Fernanda esqueceu de falar isso, eu vou usar isso como exemplo com a tua permissão, minha prima. No dia seguinte ao tratamento todo, que durou um tempo, e aí eu vou falar, não sei se tecnicamente é isso, entrando num processo de remissão, mas de tratamento da doença, ela voltou para o emprego. Aniversário dela, ela volta para trabalhar e é dispensada. E é muito igual José, né? Porque José só vai se ferrando e sai. Ele se dá mal e sai, se dá mal e sai. Deus era com ele, Deus era com ele. A gente brinca, né? Mas assim, me deixa aí sozinho, porque assim. Mas José não fala isso por quê? Porque ele veio, ele estava no buraco e foi para melhor. Saiu do buraco, foi para cá e estava melhor. Foi para a prisão, mas estava tranquilo. Ele vai sempre vendo que pode ficar melhor. A Fernanda para, ora e fala o seguinte: Senhor, eu não sei o que tu quer comigo. E a gente tem que ter essa conversa com Deus desse jeito. Senhor, e tem que ser sincero. É isso que ele gosta. Deus ama um coração contrito. Um coração que se entrega. Um coração que fala sem frescura, não sem mesóquio e próprios. Um coração aberto, sem formalidade. Eu às vezes viro e falo, e não tem desrespeito. Aí, sério, irmão, agora tu está pegando pesado. Ah, mas tu chama o cara de maluco? Eu trato com o maior amor, porque eu não vou... Oh, meu pai, te peço agora, por favor. Senhor, está difícil. E foi o que ela fez. Senhor, está difícil. Eu não sei o que é, mas estamos juntos. Esse fardo está pesado, eu te entrego. E ela arruma um emprego. Ó, José, show. Só que ela arruma um emprego muito aquém do que ela tinha qualificação. Ela poderia virar e falar: não, essa mudança não é para mim. Depois eu vou cortar um outro caso. Essa mudança não é para mim. Vou esperar. Não. Senhor, essa porta se abriu, é para ela que eu vou. E ela honestamente fala: não é o que eu quero, eu sei que sou capaz demais, e eu sei que vai ser segundo a tua vontade. E no teu tempo, mas se tu puder, me dá força para aguentar, porque para mim é uma humilhação no sentido de eu posso mais, mas eu vou. E Deus faz uma configuração de colocar pessoas certas no momento certo, e para a honra e glória dele, ela muda de emprego, ela muda de função, vai para a função dela,
E na função dela, ela é convidada para uma função que agora, que loucura, ela não se acha tão preparada. E a pessoa vem e fala, não, fica tranquilo. Estou mentindo? Não. Fica tranquila. Se prepara. Vai fazer uma pós em gestão de não sei o quê, porque vai ter oportunidade para você. E assim, ó, a última fase ela é tão tranquila que ela não está se preparando para aquilo que a pessoa falou que vai acontecer. A gente chega numa maturidade que a gente está se preparando para as coisas de Deus, ponto. Se vai ser no mesmo lugar, se ela vai virar dona, se ela vai para o exterior, é nas mãos de Deus que acontece. E aí a gente fala então da nossa perseverança. Como a gente é salvo, a gente persevera. Tem um menino que é morador de rua, saiu da rua, segundo caso, eu já vou acabar. E ele vai, entra num grupo nosso para trabalhar como voluntário, a gente paga um primeiro aluguel para ele, ele pega almoço num projeto nosso, e aí alguém todo feliz bota lá, fulano, manda currículo correndo que surgiu uma proposta de emprego para você. O cara responde num grupo onde está todo mundo, não, não pedi emprego para ninguém não. Eu estou tranquilo. Quase que eu botei assim, eu ando sabático do cara, não me incomoda ele não. Esse cara todo dia de manhã, ele pega a bicicleta dele, anda 5 km, às 6 da manhã, até a praia. Ele surfa até às 9. Depois ele vem de mate na praia, ele vem de sandália, vem de canga, não, ele volta para casa e dorme até às 11h30. Vai no projeto, pega 2 quentinhas, 4 frutas, porque eu falei, não, dá para o cara também para o jantar, porque ele está num momento difícil, e não quis tirar. Então ele pega almoço e jantar de segunda a sexta. Come, dorme, e agora com as 40 gramas, ele fica nas 40 gramas, no cigarro do capeta. Eu te pergunto, é só ele? Esse final de semana que passou, que teve culto, eu fui atrás de 4 crianças que estavam vendendo bala e pano de prato no shopping lá na igreja. Filha, quantos anos você tem? Tenho 14. Você 15, você 8. Deixa eu te falar uma coisa para vocês. Aí peguei o celular e falei assim, olha só, cadê a mãe de vocês? Não, ela fica no outro shopping, tá tranquilo. Deixa eu falar uma coisa, vai demorar 15 minutos só. Estou ligando para a viatura, vocês estão em situação de vulnerabilidade e eu tenho o dever de zelar por vocês, como qualquer do povo. A Constituição me garante. Então eu estou chamando a viatura, a gente vai chamar o conselho tutelar, vocês vão ser internados, vocês vão ter comida, corte de cabelo. Aí olharam, eu falei assim, porque o que a mãe de vocês está fazendo é crime. Só vou ligar aqui. Aí saíram, foram para outro shopping. Quando foram para outro shopping, mandaram dedos e xingaram o pessoal que estava na cozinha da igreja. Aí eu fui, filmei, e cheguei perto da mais velha e falei, agora deixa eu te falar, existe uma diferença entre estar em situação de vulnerabilidade e eu ter que cuidar de você, de ter cometido um crime. Você está em flagrante delito, eu estou te dando voz de prisão e vou te levar agora preso. Porque o que você cometeu é um crime de injúria, calúnia, difamação. Então assim, você está preso, agora tu vai na condição de menor infratora. Aí a mãe dela apareceu. Porque eu segurei com segurança, tu está preso, tu não vai embora. Enquanto aí os outros correram, chamaram a mãe. Aí vem a mãe, que eu já conhecia. Não, pastor, eu falei, olha só, vou fazer uma pergunta para a senhora. De novo, a senhora quer entrar no programa de cesta básica da igreja e quer ser empregada? Eu arranjo um emprego para a senhora. Com carteira assinada? Eu falei, sim. Não, porque senão eu perco o auxílio emergencial, perco os benefícios que eu tenho e eu prefiro ficar assim. Aí eu falei, então faz o seguinte, a senhora pode ficar assim, mas aqui no shopping não. Porque no shopping os seus filhos não vão ficar mendigando. É um crime com eles. Os meninos saíram. E o segurança do shopping, que é um shopping maior que tem do lado da igreja, aquele redesign que vocês foram, virou e falou assim, pastor, então eu falei, cara, essas crianças devem ganhar por dia 350, 400 reais. O segurança virou e falou o seguinte, pastor, você não tem noção. Cada um deles ganha mais de 600 reais em dias de culto aqui. Ela leva os 3 para ficar. Tem um que fica do lado de um carro importado, porque ele sabe que ele vai ganhar 200 reais. E eu te falo, quem está dando, está sendo generoso? Está cumprindo o papel de cristão? Não está. A gente não faz caridade para ser salvo.
a gente é, pela fé depositada em Cristo Jesus, agraciado para frutificar. Então, pela fé, eu sou salvo. Mas o Espírito me incomoda para eu ser generoso. A generosidade não dá salvação. Por isso que a gente fala, infelizmente, que no corpo de Cristo eu tenho pessoas que são convencidas, mas não são convertidas. Alguém falou para ele que se ele assistir culto, se ele der esmola, e se ele for um cara gente boa com ele está salvo. Segunda Pedro, quem falou isso para ele é pior, porque conhece a palavra, é pior do que nunca tivesse conhecido a palavra. É como o cachorro que volta o vômito e a porca limpa que volta para a lama. É muito sério, é simples e sério. É pela fé, para a frutificação, para o corpo de Cristo, num processo de santificação progressivo, onde a gente se melhora para melhorar o outro. E ao melhorar o outro, a gente cumpre o que Deus falou, o que Jesus Cristo falou na oração sacerdotal, João 17. O amor deles testifica o meu amor. E foi através do meu amor que eles te conheceram, Pai, que não viram. Glória. E é através do amor deles que salva, que não mantém na mendigância, que não mantém enganado. Esse amor que salva e restaura vidas é o amor de Deus, do Filho. E é esse amor que Ele está chamando a gente para praticar aqui entre nós. Glória. E para praticar para o reino. Obrigado, igreja. Aleluia.